Importante. O conteúdo apresentado é uma história fictícia e criada exclusivamente para o canal Ayn Reddit. Nenhum dos eventos narrados aconteceu na realidade. Criado apenas para entretenimento. Você já trabalhou anos pela sua conquista mais importante e, de repente, a própria família decidiu que ela pertence a outra pessoa? É exatamente isso que aconteceu com Camila. E o que ela fez a seguir vai te surpreender. Minha família apareceu no meu trabalho com um bando de parentes para me forçar a assinar a escritura do meu apartamento para minha irmã. Aprendi na raça o que é limite. Eu tenho 31 anos, trabalho como analista sênior de sistemas em uma multinacional no centro de São Paulo e possuo um apartamento de 2 quartos na Rua Consolação que comprei com as minhas próprias mãos. Literalmente, porque fui eu quem pintou cada parede, instalei as prateleiras e escolhi cada torneira. Eu sei que isso parece uma introdução estranha, mas quando você entender o que está acontecendo com a minha família, vai perceber por que eu preciso deixar isso registrado em algum lugar antes de enlouquecer completamente. O meu nome é Camila, e esta é a história de como a minha família tentou me roubar a única coisa que eu conquistei sozinha na vida. Maono, parte 1. O jantar de domingo. Tudo começou num domingo no início de março. Minha mãe, Vera, 58 anos, ligou na sexta pedindo que eu fosse jantar no domingo. Isso por si só não seria nada suspeito. Ela faz isso de vez em quando, especialmente quando sente que estamos distantes. O que deveria ter acendido o meu alarme foi o cardápio. Frango assado com farofa, minha comida favorita desde a infância. Minha mãe só faz frango assado quando quer algo. É o prato da negociação. Sempre foi. Mas eu fui. Porque sou idiota. Ou porque no fundo ainda tenho esperança de que as coisas sejam diferentes. Talvez as duas coisas. Cheguei às 6 da tarde no apartamento deles no Ipiranga. O mesmo onde cresci, com a mesma decoração dos anos 90 que minha mãe se recusa a atualizar. Meu pai, Hélio, 61 anos, estava assistindo futebol na sala. Minha irmã mais nova, Bruna, 24 anos, estava sentada na mesa da cozinha mexendo no celular com aquela postura de quem está esperando alguma coisa acontecer. Bruna é 6 anos mais nova do que eu. Ela acabou de se formar em comunicação social depois de 5 anos numa faculdade particular, cujas mensalidades os meus pais pagaram integralmente sem pestanejar. Eu me formei em sistemas de informação depois de 3 anos de faculdade pública, 2 empregos simultâneos e uma bolsa parcial que eu conquistei por mérito. Não estou comparando, estou contextualizando. Quando eu tinha 18 anos e precisava de uma ajuda para pagar o cursinho, meu pai me disse que aprender a se virar era parte da vida adulta. Quando Bruna tinha 18 anos e queria fazer intercâmbio no Canadá, eles fizeram um empréstimo no banco para custear os 6 meses dela em Toronto. Não guardo rancor. Guardo sim, mas aprendi a guardar em silêncio. O jantar correu num clima de normalidade forçada que eu só reconheci depois. Olhando para trás, minha mãe perguntou sobre o trabalho, meu pai fez uma piada sem graça sobre tecnologia, Bruna mostrou fotos de uma viagem que ela quer fazer para a Argentina. Tudo muito casual, tudo muito ensaiado. Foi durante a sobremesa, pudim de leite condensado, outro sinal que eu ignorei, que meu pai pousou a colher na mesa e disse, com aquela voz de quem está prestes a anunciar algo razoável: Cami, a gente precisa conversar sobre o futuro da Bruna. Eu olhei para ele, depois para minha mãe, que estava sorrindo com os lábios fechados, depois para a Bruna, que de repente achou o fundo do prato muito interessante. Ela se formou, disse minha mãe, como se eu não soubesse. E você sabe como está difícil para a jovem se estabelecer hoje em dia. Aluguel absurdo, custo de vida nas alturas. Sim, concordei, ainda sem entender para onde isso estava indo. Eu sei bem. Morei de aluguel por 4 anos antes de conseguir comprar o meu apartamento. Exatamente, minha mãe disse, como se eu tivesse dado a deixa perfeita. E você batalhou tanto para ter isso. Camila, a gente tem tanto orgulho de você. O elogio gratuito deveria ter sido o segundo sinal vermelho. Minha mãe não distribui elogios de graça. O apartamento tem 2 quartos, meu pai continuou, juntando as pontas dos dedos como faz quando está sendo o que ele chama de pragmático. Você mora sozinha. Bruna precisa de um lugar para morar enquanto se estabelece profissionalmente.
parece a solução mais natural do mundo. Eu entendi na hora, mas meu cérebro se recusou a aceitar o que estava entendendo. Solução para quê, exatamente? Perguntei devagar. Minha mãe respirou fundo. A gente pensou que a Bruna poderia morar com você por um tempo. No seu segundo quarto. O meu escritório. Você pode trabalhar na sala, Cami. Bruna disse pela primeira vez entrando na conversa, ainda sem me olhar. Ou num café. Tem bastante café gourmet perto da Consolação. Eu fiquei em silêncio por um tempo que deve ter parecido uma eternidade para todo mundo na mesa. Ela ia morar comigo, repeti, escolhendo cada palavra. No meu apartamento, que eu comprei, que eu pago o financiamento. O meu escritório viraria o quarto dela. Temporariamente, meu pai disse. Até ela se estabilizar, minha mãe completou. Eu tenho entrevistas marcadas, Bruna acrescentou, agora me encarando com aquela expressão de quem acha que está pedindo algo completamente razoável. Algumas empresas legais. Mas enquanto não rola, não faz sentido eu ficar pagando aluguel em lugar nenhum, sendo que você tem espaço sobrando. Espaço sobrando. Eu trabalho em casa 3 dias por semana. Tenho 2 monitores, uma mesa de escritório que custou R$ 800, cabos por todo lado e uma cadeira ergonômica que me salvou de uma hérnia. Aquele quarto não é um depósito de coisas velhas, é onde eu trabalho. É onde eu pago as contas deles. Mas claro que isso não importava. E quanto ela pagaria de aluguel? Perguntei, ainda tentando manter a voz calma. O silêncio que se seguiu disse tudo. Cami, minha mãe começou, com aquela entonação de professora explicando algo para uma criança difícil. É sua irmã. Família não cobra família. Família também não invade o apartamento de família sem ser convidada. Respondi. Meu pai bateu a mão na mesa. Não com força suficiente para assustar, mas com força suficiente para mostrar que a paciência dele tinha chegado no limite. Você está sendo dramática. Ninguém está falando em invadir nada. Estamos falando de você ajudar a sua irmã num momento difícil. Num momento difícil que ela está vivendo no apartamento de vocês, que tem 2 quartos e onde vocês 2 dormem em apenas um. Novo silêncio. Nós somos velhos, Camila, minha mãe disse suavemente. Nós precisamos do nosso espaço. E eu não. Saí antes de comer o pudim. Peguei a bolsa, agradeci o jantar num tom que não era agradecido nem um pouco, e fui embora enquanto minha mãe chamava meu nome no corredor do prédio deles. No Uber de volta para casa, fiquei olhando pela janela para as ruas de São Paulo às 9 da noite e pensei, isso acabou aqui. Eles entenderam o recado. Vai passar. Não passou. Mas, parte 2. A campanha. Na semana seguinte, recebia em média 4 mensagens por dia. Minha mãe mandava áudios longos, o tipo de áudio que começa com Camila, filha, eu só quero que você entenda, e termina com o som de choro discreto e estratégico. Meu pai mandava textos curtos e diretos, no estilo memorando corporativo de quem acha que frieza passa autoridade. Bruna alternava entre o silêncio total e indiretas no Instagram sobre pessoas que deveriam amar mais e calcular menos. Eu respondi uma vez por mensagem de texto, de forma clara. O apartamento é meu. Eu moro sozinha por escolha, e não vou abrir mão do meu escritório. Se a Bruna precisar de ajuda financeira para alugar um lugar, posso ajudar com algum valor por alguns meses, mas ela não vai morar comigo. A resposta do meu pai foi: você sempre foi egoísta, Camila. Isso é uma decepção. A resposta da minha mãe foi um áudio de 7 minutos que eu não ouvi até o fim. A resposta da Bruna foi um story com a frase: família de sangue nem sempre é família de verdade. Deixei passar. Continuei trabalhando, continuei pagando meu financiamento, continuei vivendo a minha vida no apartamento que eu havia transformado num lugar bonito e funcional com anos de esforço. Então, veio a fase 2 da campanha. Os parentes. Minha tia Marlene, irmã da minha mãe, me ligou numa terça-feira de manhã, enquanto eu estava numa reunião. Deixei cair na caixa postal. Ela ligou de novo. Deixei de novo. Na terceira ligação, atendi porque pensei que poderia ser uma emergência. Não era. Camila, eu precisava falar com você sobre a situação da Bruna. Ela começou, com aquela voz de mediadora voluntária que não foi chamada por ninguém. Sua mãe está arrasada. Você sabe que ela tem pressão alta. Tia Marlene, eu estou no meio do horário de trabalho. Isso vai demorar 2 minutinhos. Durou 12.
A questão é que você tem espaço. A Bruna precisa de um lugar e a família precisa se unir nesses momentos. Quando a sua mãe precisou de apoio depois da cirurgia dela, a gente toda se mobilizou, lembra? Lembrava. Eu tinha tirado 5 dias de férias para ficar com ela no hospital. Bruna tinha mandado flores. Tia, eu amo minha família, mas o apartamento é meu e eu não vou abrir mão do meu espaço de trabalho para Bruna morar de graça comigo sem data para sair. Sem data para sair? Quem disse sem data? Ela perguntou, como se isso fosse um detalhe menor facilmente resolvido. Quando eu perguntei lá em casa, ninguém soube me dizer. Silêncio. Bom, isso é uma questão de conversa entre vocês. Exatamente. E eu já conversei. A resposta é não. Desliguei educadamente. 40 minutos depois, minha prima Fernanda me mandou mensagem dizendo que tinha ouvido que eu estava tendo problemas com a família e que ela estava disponível para conversar. Minha prima Fernanda e eu nos falamos uma vez por ano no Natal sobre assuntos completamente superficiais. A mobilização estava em andamento. Navras. Parte 3. A visita que eu não autorizei. Foi numa quinta-feira que as coisas escalaram de verdade. Eu estava trabalhando no meu escritório, o tal quarto que eles queriam transformar no paraíso da Bruna, quando o interfone tocou às 2 da tarde. Atendi sem pensar muito, imaginando que era entrega. Era a síndica do meu prédio, Dona Regina, que eu conheço bem porque sou uma das poucas moradoras que aparece nas assembleias. Camila, tudo bem? Sua família está aqui embaixo. Sua mãe e sua irmã. Falaram que vieram te visitar. Eu fechei os olhos por 3 segundos. Pode falar que eu não estou em casa, Dona Regina. Ah, ela disse, numa voz que claramente indicava que elas estavam do lado dela ouvindo. Entendo. Vou avisar. 15 minutos depois, meu celular tocou. Era minha mãe. Camila, que situação você me fez passar? Falar que não está em casa, sendo que o seu carro está na garagem. A Dona Regina ficou sem graça. Mãe, eu estou trabalhando. A gente só queria conversar. Nós já conversamos. A resposta não mudou. Camila, pelo amor de Deus. A voz dela quebrou levemente, o que eu aprendi a reconhecer como o primeiro estágio da manipulação emocional. Eu sou sua mãe. Você não vai nem abrir a porta para mim? Eu abri. Não devia ter aberto. Elas entraram no meu apartamento como se fossem proprietárias visitando um imóvel. Minha mãe foi direto para a janela da sala comentar a vista. Bruna foi direto para o corredor e abriu a porta do meu escritório sem pedir licença. Então é aqui, ela disse, de pé na entrada do cômodo, olhando para os meus monitores, minha mesa, minha estante de livros técnicos. Ficaria bem com uma cama de casal aqui. Talvez uma penteadeira nessa parede. Fecha essa porta, Bruna. Ela me olhou como se eu tivesse sido grossa sem motivo. Estou só olhando. Fecha. Ela fechou, mas com aquela energia de quem está fazendo um favor enorme. Minha mãe se sentou no meu sofá sem ser convidada e começou a falar sobre como a situação da Bruna era urgente, como ela não conseguia dormir de preocupação, como eu era a única solução viável porque elas não podiam pagar aluguel numa região boa de São Paulo. E a segurança era tão importante para uma menina jovem morando sozinha. Ela falou por 15 minutos, sem pausa. Era um discurso preparado. Eu reconheci a estrutura. Mãe, interrompi, quando ela respirou. Vocês têm um apartamento de 2 quartos no Ipiranga. Um quarto é o de vocês. O outro é o quarto de hóspedes que virou depósito de coisas da Bruna que ela nunca levou quando foi morar no apartamento compartilhado. Por que ela não fica lá enquanto procura emprego? Minha mãe piscou. Porque o apartamento dela fica em Pinheiros e os processos seletivos dela são todos no centro expandido. Aqui é mais perto. O Ipiranga fica a 20 minutos do centro expandido de metrô. Camila, não seja assim. Assim como? Fria. Calculista. Ela pausou. Sua avó outro dia falou que você mudou. Que ficou diferente depois que comprou esse apartamento. Mais distante. Essa foi uma tacada nova. Introduzir a vovó na equação. O que minha avó tem a ver com isso? Nada. Só comentei porque ela sentiu sua falta. Minha mãe desviou o olhar com maestria. Ela está mais velha, Cami. A gente nunca sabe quanto tempo a gente tem. Eu me levantei. Mãe, eu preciso voltar a trabalhar. Vocês precisam ir embora. Bruna, que estava fingindo olhar o celular desde que eu fechei a porta do escritório na cara dela, levantou os olhos. É sério isso?
Você está nos mandando embora? Estou pedindo que vocês respeitem que eu estou trabalhando e que eu já dei uma resposta sobre essa situação. Que resposta? Não? A voz dela ficou mais aguda. Você disse não para sua própria irmã sem nem pensar direito. Sem nem considerar. Eu considerei bastante. Você não considerou nada, Camila. Você só pensou em você. Como sempre. Aquilo me pegou de jeito. Como sempre. Como se eu fosse a personagem egoísta dessa história que elas estavam escrevendo sem me consultar. Como sempre. Repeti devagar. Eu paguei o conserto do seu notebook quando você estava no 3º ano. Eu emprestei dinheiro para o seu intercâmbio escolar que vocês nunca me devolveram. Eu ajudei a pagar a inscrição do seu TCC quando o prazo estava acabando. Eu me lembro de cada uma dessas coisas, Bruna. Você lembra? Ela abriu a boca, fechou. Minha mãe ficou vermelha. Você está trazendo à tona antigas para não ajudar agora. Não. Estou mostrando que eu não sou a pessoa que vocês estão descrevendo. Elas foram embora. Minha mãe saiu sem me olhar. Bruna saiu dizendo que estava decepcionada comigo. A porta bateu com uma força calculada, nem forte demais para ser grosseria explícita, nem suave demais para ser gentileza. Eu sentei no chão da minha sala por uns 5 minutos sem fazer nada. Depois, peguei o telefone e liguei para Dona Regina. Dona Regina, eu preciso de um favor. Se minha família aparecer aqui de novo sem eu ter avisado previamente, a senhora pode falar que precisa da minha autorização por escrito antes de liberar o acesso? Ela não hesitou. Pode deixar, Camila. Você não é a primeira moradora a precisar disso. Comanês. Parte 4. O plano que eu não sabia que existia 2 semanas depois do episódio do apartamento. Minha prima Fernanda, aquela que me manda mensagem uma vez por ano, me convidou para tomar café. Eu deveria ter desconfiado, mas Fernanda sempre foi a prima com quem eu tive uma relação mais tranquila. E parte de mim queria acreditar que ela estava genuinamente do meu lado. Fomos a uma padaria no Itaim. Ela pediu um cappuccino e foi direta ao ponto depois de exatamente 3 minutos de conversa sobre o tempo. Camila, eu sei que a situação com a Bruna está difícil, mas eu descobri uma coisa que eu acho que você precisa saber. Eu a olhei. Sua tia Marlene e sua mãe conversaram com um advogado. O ar saiu dos meus pulmões. O quê? Não sei os detalhes, ela disse, baixando a voz como se alguém pudesse estar ouvindo. Mas ouvi Marlene falando no telefone que elas consultaram alguém sobre transferência de bens entre familiares e direito à moradia. Eu não sei o que isso significa juridicamente, mas achei que você devia saber. Eu paguei o café dela e fui embora com a cabeça girando. Naquela tarde, liguei para a minha amiga Patrícia, que é advogada especializada em direito imobiliário. Expliquei a situação. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Elas não têm base legal nenhuma para forçar uma transferência de imóvel, Camila. Isso é impossível sem sua assinatura e vontade expressa. Mas, ela pausou, dependendo do que estiverem tramando, pode ser uma tentativa de pressão psicológica com aparência de legalidade. Advogados antiéticos existem. Gente que monta documento bonito sabendo que não vai a lugar nenhum, mas que assusta quem não conhece. O que eu faço? Documenta tudo. Cada mensagem, cada visita não autorizada, cada ligação de parente. E se aparecer qualquer papel na sua porta, não assina nada sem falar comigo primeiro. Eu passei o fim de semana seguinte fazendo exatamente isso. Criei uma pasta no computador chamada Documentação e Tu Família, organizei por data, salvei prints de todas as mensagens, exportei os áudios da minha mãe, anotei as datas e horários das visitas não autorizadas com a descrição do que aconteceu. Era deprimente, era necessário. Na segunda-feira seguinte, acordei com uma mensagem da minha mãe que dizia apenas: Camila, vamos resolver isso em família. Domingo, aqui em casa, às 6 da tarde. Precisamos de uma conversa séria. Toda a família vai estar presente. Toda a família. Eu não respondi. Parte 5. O domingo que mudou tudo. Eu não fui ao jantar de domingo. Mas às 8 da noite daquele mesmo dia, meu interfone tocou. Depois o celular, depois o interfone de novo. Eu estava sentada no meu escritório com um copo de vinho tinto e os fones de ouvido, trabalhando num projeto de fim de semana que eu havia prometido entregar na segunda. E cada toque do interfone era como uma pedra no vidro da minha concentração. Dona Regina me mandou mensagem às 8h20.
Camila, tem bastante gente aqui embaixo. Sua mãe, seu pai, mais umas 4 ou 5 pessoas. Falaram que você estava esperando eles. Autorizo? Respondi na hora. Não autoriza. Pode falar que eu não dei permissão de acesso. 3 minutos depois, meu pai me ligou. Não atendi. Minha mãe ligou. Não atendi. Um número desconhecido ligou 2 vezes. Não atendi. Então chegou a mensagem da Bruna, que me fez parar de trabalhar completamente. Camila, tem uma advogada aqui com a gente. Ela diz que você tem obrigação legal de comparecer a uma mediação familiar quando convocada. Você precisa descer ou as coisas vão ficar feias. Eu li aquela mensagem 3 vezes. Depois encaminhei para Patrícia com uma nota. Isso é verdade? Ela respondeu em menos de 2 minutos. Não, isso é uma mentira. Não existe convocação familiar com força legal feita por WhatsApp. Não desça. Não abra a porta. Pode estar sendo gravada para usar contra você em alguma narrativa posterior. Documenta essa mensagem. Printei. Salvei. Numerou como documento número 47 na minha pasta. Fiquei no apartamento. Eles ficaram embaixo por 40 minutos. Eu sei porque Dona Regina me atualizou por mensagem. Bless her soul. E foram embora com a minha mãe aparentemente chorando na calçada e meu pai com a voz alta o suficiente para alguns vizinhos olharem. Naquela noite eu não consegui dormir direito. Não de medo, de raiva. Aquela raiva quieta e funda que vai se acumulando por anos e de repente você percebe que está cheia até a borda e que a próxima gota vai transbordar para todo lado. Eu fiquei deitada no escuro, pensando em tudo que eu tinha construído. 4 anos morando em república, com divisão de banheiro e geladeira marcada com fita adesiva. 2 anos de hora extra e frila nos fins de semana para juntar a entrada. 6 meses de obra, escolhendo tinta, discutindo rejunte com o pedreiro, carregando caixas sozinha porque não queria pagar frete. Cada parafuso daquela estante do escritório que eu montei num sábado de tarde, ouvindo podcast. E agora elas achavam que podiam aparecer com uma advogada num domingo à noite e me intimidar a descer. Decidi que na manhã seguinte eu ia ligar para Patrícia e começar a me mover primeiro. Argona. Parte 6. Movimentos. Patrícia me atendeu às 9 da manhã numa ligação que durou 1 hora. Ela ouviu tudo desde o começo. O jantar do frango assado, as visitas não autorizadas, a mobilização dos parentes, a mensagem sobre a advogada, a documentação que eu havia feito. Quando terminei, ela ficou em silêncio por alguns segundos, com aquele silêncio de quem está organizando informação. Tá bem, ela disse. Primeiro, você fez certo em documentar tudo. Segundo, a situação deles não tem fundamento legal nenhum. Nenhum. Seu apartamento está no seu nome. Você é a única titular do financiamento. Eles não têm nenhuma relação jurídica com o imóvel. Terceiro, e aqui ela pausou. Se essa advogada for real e não uma amiga fazendo média, ela está agindo de forma completamente antiética e provavelmente sabe disso. O que eu faço agora? Você me deixa mandar uma carta. A carta que Patrícia enviou 3 dias depois, registrada com aviso de recebimento para os endereços dos meus pais e da minha tia Marlene, era um documento de 2 páginas em linguagem jurídica, que eu li umas 4 vezes tentando absorver o peso de cada parágrafo. Em resumo, a carta notificava que qualquer tentativa de pressionar, coagir ou intimidar a proprietária do imóvel localizado na Rua Consolação a realizar qualquer transação imobiliária contrária à sua vontade poderia ser caracterizada como assédio, tentativa de estelionato e coação, com as devidas implicações legais. Notificava também que novas visitas não autorizadas ao endereço poderiam resultar em medidas protetivas, e informava que toda comunicação futura referente ao imóvel deveria ser feita exclusivamente através da advogada signatária. Eu imaginei meu pai abrindo aquele envelope. Patrícia me disse que provavelmente eles iam recuar, que a maioria das situações assim esfria quando a outra parte percebe que a pessoa tem representação legal e não está brincando. Ela estava parcialmente certa. Esfriou, mas não da forma que eu esperava. Illinois. Parte 7. O que a Fernanda me contou. 15 dias depois da carta, Fernanda me mandou mensagem pedindo para se encontrar de novo. Dessa vez eu fui com menos ingenuidade e mais atenção.
Ela chegou ao café com uma expressão que eu não sabia nomear direito. Uma mistura de culpa, urgência e algo que parecia genuinamente assustado. Eu preciso te contar uma coisa, ela disse antes mesmo de sentar. E eu preciso que você saiba que eu não faço parte disso. Eu só fiquei sabendo ontem e não consigo ficar quieta. Fiz sinal para ela continuar. Sua mãe e sua tia Marlene foram numa imobiliária. Eu a encarei. Elas foram numa imobiliária perguntando sobre o processo de venda de um apartamento quando o titular está temporariamente incapacitado de administrar seus próprios interesses. Fernanda baixou a voz. Elas perguntaram o que acontece com um imóvel quando o proprietário entra em colapso emocional ou psicológico documentado. O silêncio que se instalou entre nós durou tempo demais. Elas estão tentando construir uma narrativa de que você não está bem. Fernanda continuou com a voz fininha. Sua mãe está falando para a família que você está com problemas psicológicos sérios desde que comprou o apartamento. Que você se isolou, que ficou paranoica, que você precisa de ajuda. O corretor achou estranho e não quis nem continuar a conversa. Mas Marlene estava anotando tudo o que ele dizia. Eu precisei tomar um gole de água antes de conseguir falar. Você tem como me dar detalhes? Datas? O nome da imobiliária? Ela tinha. Me passou tudo por mensagem ali mesmo, na mesa do café. Eu encaminhei para Patrícia antes de terminar o meu cappuccino. A resposta da Patrícia foi: Camila, isso mudou o nível da situação. Precisamos nos reunir pessoalmente. Ungar. Parte 8. A reunião. Nos encontramos no escritório da Patrícia na quarta-feira. Ela tinha impresso os documentos que eu havia enviado ao longo das semanas e organizado numa pasta. Ver tudo daquele jeito, físico, cronológico, deu uma dimensão diferente para a coisa. Parecia mais real e mais absurdo ao mesmo tempo. O que elas fizeram na imobiliária não tem consequência jurídica direta, Patrícia explicou. Porque o corretor não deu continuidade e não existe nenhum documento gerado. Mas isso, somado a tudo mais, nos dá um quadro de assédio sistemático e tentativa de fraude patrimonial que dá suporte muito sólido para uma medida protetiva se as coisas escalarem. Você acha que vão escalar? Acho que vocês já escalaram bastante. E acho, ela escolheu as palavras com cuidado, que você deveria tomar uma atitude antes que elas tomem a próxima. Que atitude? Patrícia me olhou por um segundo. Boletim de ocorrência documentando o histórico. Não porque vai resultar em prisão de ninguém, não vai, pelo menos não agora. Mas porque cria um registro oficial com data e hora que estabelece que você se moveu primeiro. Que você estava se protegendo antes que qualquer coisa mais grave acontecesse. Se elas um dia tentarem qualquer coisa mais séria, esse BO é o primeiro tijolo da sua defesa. Fiz o boletim de ocorrência naquela mesma tarde. Sentei numa cadeira plástica numa delegacia de São Paulo com uma pasta de documentos no colo e descrevi, para uma delegada que me ouviu com atenção surpreendente, tudo o que havia acontecido nos últimos 2 meses. Ela leu os prints, ouviu os áudios que eu havia salvado, anotou os detalhes da visita à imobiliária. Isso é mais comum do que as pessoas imaginam, ela me disse, enquanto finalizava o registro. Conflito familiar por patrimônio. Aparece aqui toda semana de alguma forma. Ela disse isso com o cansaço calmo de quem viu coisas demais. Eu saí com o número do boletim salvo no celular e uma sensação estranha no peito. Não exatamente alívio, mas algo parecido com chão firme sob os pés. União. Parte 9. A bomba da Bruna. 3 semanas depois do BO, Bruna me ligou. Não era um número desconhecido. Não era minha mãe ligando pelo celular dela. Não era uma abordagem disfarçada. Era o número da Bruna, às 10 da manhã de uma terça-feira, e ela deixou tocar até o fim e depois mandou mensagem. Camila, preciso falar com você. É sério, não é sobre o apartamento. Algo no tom era diferente. Eu liguei de volta. Ela atendeu na primeira chamada e a voz dela estava diferente. Não a voz da Bruna mimada que eu conhecia, nem a voz da Bruna ressentida das últimas semanas. Era uma voz que eu não reconhecia direito. Menor, sem a armadura. Eu preciso te contar uma coisa, ela começou. E eu precisei de 2 semanas para conseguir ligar, porque eu fico com vergonha só de pensar em falar. Deixei ela falar. Mãe e pai estão com dívida. O estômago revirou. Que tipo de dívida? Grande. Ela respirou fundo.
Há uns 8 meses, antes de eu me formar, eles fizeram um refinanciamento do apartamento deles. Pegaram dinheiro usando o imóvel como garantia. Eu não sabia da extensão até a semana passada, quando encontrei documentos que mãe deixou em cima da mesa. Quanto? 140 mil reais. A voz dela falhou levemente. Eles investiram numa coisa que o amigo do papai indicou. Um fundo de investimento que pagava rendimento absurdo todo mês. Você já sabe como termina essa história. Eu sabia. Pirâmide? Ou coisa muito parecida. O fundo parou de pagar em março. Eles não conseguem mais as parcelas do refinanciamento. Estão atrasados há 2 meses. Eu fiquei em silêncio processando. É por isso que eles queriam meu apartamento? Disse, finalmente, mais para mim mesma do que para ela. Não exatamente. Pelo que eu entendi, e Bruna estava claramente constrangida de estar me dizendo aquilo. O plano era você me dar o apartamento, eu morar lá, e eles virem morar com a gente, com você e comigo. E depois de um tempo, se a situação deles ficasse insustentável, venderem o apartamento deles para quitar a dívida e usar o seu, o que teria virado meu, como base. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios que eu havia experimentado naquela história. Era o silêncio de quem finalmente entende a arquitetura completa de algo que parecia caótico, mas tinha uma lógica cruel por baixo. E você sabia de alguma parte disso quando começou tudo? Não da dívida. Juro que não. Eu só sabia que eles iam me dar um apartamento. A voz dela ficou menor ainda. Eu sei que isso é uma resposta horrorosa. Que eu devia ter perguntado de onde ia sair esse apartamento, que eu fui idiota e egoísta de não questionar porque era conveniente não questionar. Eu não disse nada. Camila, eu sinto muito. Genuinamente. Não por mim. Não estou pedindo nada. Só quero que você saiba a história completa, porque você merece saber. E por quê? Ela pausou. Eles estão planejando aparecer no seu apartamento no final de semana. Com mais gente. Tia Marlene e o marido dela, e não sei quem mais. Mãe disse que dessa vez você vai assinar porque não vai ter escolha. O que isso quer dizer? Eu não sei. Eu juro que não sei o que elas estão planejando. Mas eu achei que você precisava estar preparada. Desliguei a ligação, fiquei olhando para a parede do meu escritório por uns 3 minutos. E depois, liguei para a Patrícia. Macro, parte 10. O sábado. Eu passei os dias seguintes me preparando com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Patrícia atualizou a documentação, acrescentou as informações sobre a dívida e o plano que a Bruna havia revelado e me orientou sobre o que fazer se eles aparecessem. Conversei com Dona Regina, que ficou do meu lado com uma lealdade que eu nunca esquecerei. Ela organizou com a equipe da portaria para não dar acesso a ninguém da minha família sem confirmação minha por ligação. Não por interfone, porque interfone pode ser coagido. Instalei uma câmera adicional apontada para a minha porta. E esperei. No sábado de manhã, às 10 horas, Dona Regina me ligou. Camila, são 7 pessoas aqui embaixo. Seus pais, sua tia, o marido dela, 2 pessoas que não conheço e uma mulher com uma pasta. A mulher com uma pasta era o detalhe que me interessava. Não sobe ninguém, Dona Regina. Pode falar que eu já sei que estão aí e que qualquer tentativa de forçar a entrada vai resultar em ligação para a polícia imediatamente. Entendido. Patrícia estava a postos por mensagem. Eu tinha o número da delegacia salvo com descagem rápida e tinha mais uma coisa que eu havia preparado durante a semana. Algo que Patrícia havia sugerido com aquele sorriso discreto de advogada que sabe o que está fazendo. 30 minutos depois de eles chegarem embaixo e não subirem, meu pai ligou. Atendi. Camila, essa situação já passou do limite. Desce aqui agora. Não vou descer, pai. Temos documentos que precisam ser assinados. A doutora Sônia está aqui. É especialista em direito de família e ela vai te explicar as suas obrigações legais perante... Pai. Interrompi, com uma calma que não era natural. Era construída tijolo por tijolo nas últimas semanas. Eu vou falar uma coisa só uma vez. Eu tenho um boletim de ocorrência registrado descrevendo tudo o que aconteceu nos últimos 2 meses. Eu tenho um advogado. E eu tenho conhecimento da situação financeira de vocês, incluindo o refinanciamento do apartamento, a dívida de 140 mil reais e o esquema de pirâmide no qual vocês perderam esse dinheiro. Silêncio absoluto do outro lado. Essa informação, continuei, está documentada e em posse da minha advogada.
Se qualquer pessoa dessa sua comitiva tentar forçar acesso ao meu prédio, ao meu andar ou ao meu apartamento hoje ou em qualquer outro dia, eu vou acionar a polícia, vou dar entrada num pedido de medida protetiva e vou acionar o Conselho de Ética da OAB contra a Tratora. Sônia, já que me foi informado por uma advogada que me representa que o que ela está sendo solicitada a fazer beira a ilegalidade. Mais silêncio. Vocês podem ir embora. Desliguei. 45 minutos depois, Dona Regina me mandou mensagem. Foram embora. Sua mãe estava chorando muito na calçada. Quero que saiba que aqui no prédio todo mundo está do seu lado. Eu fui até a janela da sala. Olhei para a Rua Consolação lá embaixo com o movimento de sempre. E pela primeira vez em meses, respirei fundo sem sentir o peito comprimido. Náfiro. Parte 11. O que veio depois? As semanas que se seguiram foram um desmanche lento e, às vezes, doloroso. Meus pais, sem mais terreno para avançar na minha direção, voltaram as atenções para a família estendida, tentando construir a narrativa de que eu os havia abandonado num momento de crise. A tia Marlene ligou uma última vez, me chamando de ingrata e desumana. Eu ouvi até o fim, disse. Obrigada por ligar, Marlene. E desliguei. Minha prima Fernanda, que havia me alertado sobre a imobiliária, tomou uma posição clara dentro da família e pagou um preço por isso. Foi excluída de grupos de WhatsApp, teve o aniversário ignorado pela minha mãe. A gente se tornou mais próximas do que nunca fomos durante toda a infância. Minha avó me ligou diretamente num domingo. Tinha 92 anos e uma lucidez que envergonhava pessoas 40 anos mais novas. Camila, sua mãe me contou que você virou milionária e tem vários apartamentos e não quer ajudar a família. Vó, eu tenho um apartamento, que eu pago financiamento todo mês. Ela ficou em silêncio por 2 segundos. Eu sabia que era mentira. Sua mãe sempre exagerou as coisas. Uma pausa. Você está bem? Estou, vó. Então tá bom. Você trabalhou para ter o que você tem. Ninguém tem direito de tomar. Eu precisei engolir um nó na garganta antes de conseguir continuar a conversa. Quanto aos meus pais, a situação deles se resolveu da pior forma possível para eles e da única forma realista para qualquer pessoa de fora. Com a dívida acumulada e sem conseguir as parcelas do refinanciamento, eles foram forçados a vender o apartamento do Ipiranga. Não foi um processo rápido nem digno. Foi meses de negociação, de parentes sendo acionados para ajudar com custos de cartório, de discussão sobre para onde ir depois. Eu soube de tudo isso através da Fernanda e, eventualmente, da própria Bruna. Eles foram morar temporariamente na casa da tia Marlene, em Guarulhos, enquanto reorganizavam as finanças. Minha tia Marlene, que havia sido uma das vozes mais altas na campanha contra mim, teve que absorver na prática o que significa ter minha mãe dentro de casa, exigindo, e meu pai criticando tudo. A Fernanda me contou, 3 meses depois, que Marlene havia ligado para ela dizendo que estava exausta e que não sabia como a Camila aguentou tantos anos. Eu não senti satisfação nisso. Senti algo mais parecido com tristeza. A tristeza de quem vê o padrão se repetindo e sabe que não pode fazer nada para interrompê-lo de fora. Marie Junio, parte 12. A Bruna. De todas as partes dessa história, a Bruna é a que eu ainda estou processando. Ela conseguiu um emprego de assistente de marketing numa agência pequena em Pinheiros, através de processo seletivo normal, sem indicação minha ou de ninguém da família. Me mandou mensagem no dia que foi contratada, não pedindo nada, só contando. Respondi com um emoji de parabéns e fiquei olhando para a tela por um tempo pensando no que eu sentia. Algumas semanas depois ela me ligou de novo, com aquela voz menor que eu havia reconhecido na primeira conversa pós-descoberta da dívida. Eu estou num apartamento compartilhado em Pinheiros com mais 2 meninas, ela disse. É pequeno e o banheiro é uma bagunça e eu odeio dividir geladeira. Eu sei como é. Eu imagino que você sabe. Uma pausa. Eu fiquei pensando nisso, sabe? Que você fez isso. Morou em República, trabalhou 2 empregos, juntou dinheiro por anos. E eu nunca pensei nada sobre isso porque era a vida de você, não a minha. Eu nunca parei para pensar que poderia ser a minha vida também. Não disse nada. Não estou pedindo perdão.
ela continuou. Não acho que tenho direito de pedir perdão por algo tão sério. Só quero que você saiba que eu estou tentando entender quem eu fui e não ser mais essa pessoa. Isso é um processo longo, Bruna. Eu sei. Uma respiração. Você algum dia acha que a gente consegue, não sei, ser irmãs de verdade? No futuro? Eu fiquei em silêncio por um momento. Honestamente? Não sei, mas acho que a gente começa por aqui. Por você morar na sua vida e eu na minha, e ir vendo o que cresce nesse espaço. Ela achou que era uma resposta justa. Eu achei também. A gente não fala todo dia. Mas fala. Às vezes ela me manda memes sem contexto. Uma vez me pediu indicação de livros sobre finanças pessoais e eu mandei 3. Pequenas coisas. Pontes de palito sobre um rio que ainda é largo. Mais pontes. Armunar. Epílogo. O apartamento da Rua Consolação. Hoje é um sábado de setembro. São 11 da manhã e eu estou sentada na minha mesa do escritório. O escritório que continua sendo escritório, que nunca virou quarto de ninguém. Que tem os 2 monitores e a cadeira ergonômica e a estante de livros que eu montei num sábado de tarde, com uma xícara de café e a janela entreaberta deixando entrar o barulho da cidade. Tem 6 meses que não falo com meus pais. Não foi uma decisão que eu anunciei com pompa. Foi uma fronteira que se estabeleceu naturalmente depois que eles foram embora da calçada do meu prédio naquele sábado e perceberam que não havia mais nada a fazer. Minha mãe tentou contato 2 vezes depois, por mensagem. Eu li as 2. Não respondi as 2. Não por crueldade, por autopreservação. Porque eu sei que qualquer abertura vai ser usada como brecha. E eu ainda não estou pronta para gerenciar isso. Talvez um dia esteja. Talvez não. Ainda estou descobrindo. O que eu sei é o seguinte: eu tenho 31 anos, trabalho como analista sênior de sistemas e possuo um apartamento de 2 quartos na Rua Consolação que comprei com as minhas próprias mãos. Reformei o banheiro sozinha. Quer dizer, com um encanador, mas as decisões foram minhas. Escolhi cada azulejo. Pintei a sala num fim de semana de novembro, ouvindo playlist de MPB e tomando refrigerante direto da lata, porque na minha casa eu posso. Tenho uma estante de livros que vai do chão ao teto no corredor, que virou a coisa mais bonita do apartamento, na minha opinião. Cada melhoria que fiz aqui, eu paguei com hora extra e frila e escolhas conscientes. Cada centímetro desse lugar tem o cheiro do meu esforço. Eles tentaram me convencer de que guardar o que é meu era egoísmo, que ter limites era frieza, que proteger o que eu construí era abandono. Levei tempo para entender. E terapia, bastante terapia, que amor real não funciona por extorsão, que família que usa culpa como moeda de troca não está praticando amor, está praticando controle, que dizer não para o que é injusto não me faz uma pessoa ruim. Me faz uma pessoa que aprendeu, tarde, mas aprendeu, que eu mereço o que construí. Meu apartamento continua aqui. Eu continuo aqui. E pela primeira vez em muito tempo, quando eu abro a janela da sala de manhã e olho para a Rua Consolação acordando lá embaixo, eu não sinto culpa, nem ansiedade, nem o peso fantasma das expectativas de todo mundo. Sinto só isso. Paz. A minha. Que eu conquistei. Que ninguém vai tirar. O que essa história nos mostra é que amor de verdade nunca vem com chantagem embutida. Camila não virou vilã por proteger o que era dela. Ela simplesmente parou de aceitar que culpa fosse sinônimo de obrigação. E talvez a lição mais importante aqui seja essa. Construir limites não destrói família. O que destrói família é achar que afeto se compra com sacrifício forçado. Você teria cedido no lugar da Camila ou teria feito igual a ela? Comenta aqui embaixo. E se você já viveu algo parecido, compartilha essa história com quem precisa ouvir isso hoje.